Olá, tudo bem? Para essa questão, nós temos aqui algumas considerações a serem feitas que a gente pode se guiar pelo enunciado. Ali ele diz assim, ó, em um dia sem vento, ao saltar de um avião, um paraquedista cai verticalmente até atingir a velocidade limite. Se ele está caindo, né, ele parte do repouso, tá? Se ele está caindo, a velocidade dele está para cá, para baixo, né? Cair é velocidade para baixo. Se ele estava do repouso e a velocidade está variando para baixo, significa que a minha variação da velocidade está para baixo. Se a minha variação da velocidade está para baixo, então a minha aceleração também vai estar para baixo, né? Porque a aceleração é igual à variação da velocidade pela variação do tempo. Então, para onde a variação da velocidade está, a aceleração está também. Então, se a minha velocidade está crescendo para baixo, então a aceleração está para baixo. Lembramos que pela segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Então, a minha resultante vai estar para baixo, no mesmo sentido e direção da minha aceleração. Logo, já sabendo a força resultante, a gente já consegue se guiar melhor pelas forças que estão atuando. Quais são as duas forças que estão atuando? A força peso, que é vertical para baixo, de valor constante, tá? Peso é sempre constante, depende apenas da atração gravitacional, massa e gravidade. E temos a força de resistência do ar. Mesmo sem vento ali significa que o vento não vai estar interferindo com uma velocidade a mais ou a menos. Mas as moléculas de ar continuam oferecendo uma resistência, tá? Então, essa resistência ela é dada por essa fórmula aqui. É uma fórmula um pouco desconhecida, mas ela diz assim, ó, a força de resistência é igual ao K. Esse K é uma constante que depende do material que está caindo. Por exemplo, uma folha de papel tem um K muito maior do que uma bolinha de papel. Isso é relacionado com a aerodinâmica, tá? Com a área de contato, né? Com o material, isso tudo. E temos a velocidade ao quadrado, tá? Então, conforme a minha velocidade vai aumentando, afinal eu estou caindo, minha velocidade está indo para baixo, conforme a minha velocidade vai aumentando, a minha força de resistência também vai aumentando. Se eu quero a força resultante e tenho duas forças atuando, então ela é dada pela soma vetorial dessas duas forças. Como elas estão em sentidos opostos, mas na mesma direção, então a soma vetorial nada mais é do que a subtração dos seus valores. Lembra, quando está em sentido oposto, a gente subtrai, né? O valor mesmo. Como o maior, né, está indo para baixo, a aceleração mesmo está indo para baixo, então a força para baixo, que é a força peso, é maior do que a força resultante. Por isso que fica força resultante é igual a peso menos a força de resistência, tá? Peso é maior do que a resistência. Então, com isso, a gente tem que a resultante vai ser dado pela subtração delas duas. Se a minha força peso é constante e a minha força de resistência está aumentando, se eu estou aumentando o valor pelo qual eu estou subtraindo, né? Se eu estou aumentando o tanto que eu estou tirando ali dessa equação, então significa que a minha força resultante vai diminuindo. Conforme vai passando, vai diminuindo, até que ela se torna nula, que é o que a gente chama de velocidade limite, quando o peso é igual à força resultante. Nessa velocidade limite, a aceleração se torna nula e não existe mais variação da velocidade. Logo, a minha velocidade fica constante, que é a situação ali de velocidade limite é a velocidade constante, com força resultante nula. O que vai acontecer? A força de resistência, né, é como se ela fosse uma força oposta, como se ela estivesse atrapalhando o movimento. Então, eu tenho o meu peso para baixo e a resistência para cima. Conforme a velocidade vai aumentando, essa força de resistência vai aumentando. Então, ela vai aumentando e vai gerando uma oposição cada vez maior. E a resultante, que antes começou, né, no momento que começou, a resultante era o peso. Depois, a resultante foi se tornando menor, até que se torna nula, que é quando a força de resistência cresce tanto que ela fica igual ao peso. E daí, depois que ela fica igual ao peso, né, não tem mais variação da velocidade. Se não tem mais variação da velocidade, a velocidade se estabiliza. Logo, se o meu valor da velocidade aqui fica o mesmo, a minha força
resistência também vai ficar a mesma. E daí que a gente encontra o equilíbrio, porque não vai ter mais nenhuma variação da velocidade que faça a força de resistência mudar, e também a força-peso continua constante. Logo, elas encontram um equilíbrio, né, de força resultante nula, nenhuma aumenta nem diminui, tá? Então, o primeiro gráfico, o mais adequado seria assim, ó. Porque, como a minha velocidade aqui está ao quadrado, né? Então, a variação ali da minha força de resistência não vai ser algo uniforme, né? Ela vai começar variando pouquinho, aumentando pouquinho, pouquinho, vai aumentando cada vez mais, porque o valor da velocidade vai ficando cada vez maior, logo o quadrado vai ficando cada vez maior. Então, ela começa, né, aumentando pouquinho, diminuindo um pouquinho o valor da força resultante, depois ela vai aumentando bastante, diminuindo bastante o valor da força resultante. Por isso que o primeiro gráfico mais ideal seria assim, ó. A força resultante começa bem alta, lá na força peso, né, igual a força peso, mas daí com a atuação da força de resistência do ar, ela vai diminuindo, até que a gente encontre a situação aí de força resultante nula, e com a força resultante nula, a velocidade constante, que é a velocidade limite. Depois disso tudo, ele fala assim, no instante que o paraquedas é aberto, ocorre a diminuição de velocidade de sua queda. Então, a pessoa aqui abriu o paraquedas, né? E a velocidade dela está para baixo. Se eu tenho uma velocidade para cá e eu quero diminuir o valor dessa velocidade, então eu preciso apresentar uma aceleração contrária, porque a aceleração vai variar a velocidade para cima, ou seja, ela vai fazer diminuir a velocidade aqui. Né? Se a aceleração é contrária à velocidade, então é como se ela estivesse reduzindo, puxando a velocidade para cima, entende? Ela vai retirando o valor dessa velocidade. Então, né, isso aí é cinemática, tá? Velocidade e aceleração no mesmo sentido, então a velocidade aumenta, velocidade e aceleração em sentidos opostos, a velocidade diminui. Então, a minha aceleração tem que estar para cima. Se a minha aceleração tem que estar para cima, então a minha resultante vai ter que estar para cima. Nós temos a mesma força atuando, força-peso para baixo e força de resistência para cima. Se a minha resultante vai estar para cima, então a resistência tem que ser maior do que a força-peso. Lembra? Porque pela soma vetorial, que é a subtração das duas, então, né, como eu vou estar subtraindo, o lado maior é o que vai gerar o lado da resultante. Se a minha resultante está para baixo, o peso é maior do que a força de resistência. Se a minha resultante está para cima, a resistência é maior do que a força peso. Então, aqui a gente já sabe que a força de resistência é maior do que a peso. A resistência ela começa bem alta. Por que a resistência aumentou do nada? Vamos lembrar, a força de resistência é K vezes velocidade ao quadrado. Por mais que a minha velocidade no momento em que o paraquedas se abre não muda, o meu K muda. Esse K, com, né, o paraquedas aberto, com essa área de contato muito maior, com esse novo material, o meu K aumenta demais. Então, a minha resultante fica muito grande por causa da mudança desse K. Logo, a resistência, né, que antes era igual à força-peso, agora ela está muito maior. Conforme a resistência está maior, ela vai gerar aceleração para cima. Conforme a aceleração vai para cima, a velocidade vai diminuindo. Conforme essa velocidade vai diminuindo, a força de resistência também vai diminuindo. Então, se a resistência vai diminuindo, né, essa resultante vai diminuindo também. Ó, a resistência vai diminuindo com a aceleração. Força resultante igual a força de resistência menos a força peso. Se eu tenho a minha força de resistência diminuindo, eu vou ter a minha força resultante diminuindo também, né, considerando o peso constante, claro. Porque se eu estou diminuindo o valor, né, do qual eu estou subtraindo um outro, então o resultado vai ficar cada vez menor. Com a força de resistência menor, então a resultante menor, ela vai começar assim, ó, lá de baixo, que vai ser bem grandona, né, até atingir o zero de novo. Por que agora o gráfico tem que começar lá de baixo, assim, ó? Porque lembra da orientação da trajetória na física? A gente tem que orientar, a gente tem que definir um lado. Ó, é assim, ó.
para cima, para baixo, para direita e para esquerda. A gente tem que definir um lado como sendo positivo e um lado como sendo negativo. Um lado positivo e um negativo. Então, nesse caso, né, perceba que todos os gráficos ali, eles começam pela parte positiva da força resultante. Isso indica, né, que a força resultante inicial, que era para baixo, estava positiva, então o lado de baixo é positivo. Agora que eu tenho a minha resultante para cima, então essa minha resultante vai ser negativa. Por isso que o meu gráfico tem que ir lá para baixo, por causa da questão de orientação da trajetória mesmo, para identificar que essa nova força resultante está lá para cima, que vai levar o sinal negativo, apenas por orientação. Então essa força resultante começa bem grandona, né, porque a força de resistência aumentou bastante, conforme essa resistência estava grandona, e ela foi diminuindo, porque conforme a velocidade diminuía, a resistência diminuía, então o peso, né, conseguia aí começar a se igualar com a força de resistência até que elas atinjam o valor zero aqui novamente, e com esse valor zero ocorra, né, uma velocidade de queda constante, que é o enunciado fala ali no finalzinho. Então, analisando todas essas variáveis, quando é queda livre, assim, você sempre precisa analisar só força de resistência e força-peso, e com isso aí a gente já consegue determinar os gráficos, tá? Então, por isso que aqui acelera para baixo, porque a força-peso é maior do que a resistência, até que encontre, né, um valor em que elas se igualem, a velocidade fica constante. Quando abre o paraquedas, a força de resistência fica maior do que a força-peso, existe uma resultante para cima que gera uma desaceleração. Com essa desaceleração, a força de resistência diminui. Com a resistência diminuindo, a resultante diminui até que atinja novamente a velocidade constante.